Olá pessoal, Isaías Garcês aqui falando novamente em mais uma edição do Tech Talks, essa iniciativa do Grupo Portfólio que fica disponível nos nossos canais e aí você pode se inscrever e acompanhar sempre que tiver um episódio novo. Estamos aqui mais uma vez nesse excelente espaço da FB Ideias e nos episódios anteriores a gente comentou aí um pouco bastante na verdade, sobre projetos de BI Analytics, iniciativas de BI Analytics, desde a definição dos indicadores, passando ali pelas metodologias, pelas ferramentas, por engenharia de dados, por análises preditivas e alguns aspectos mais da execução e da prática dessas iniciativas que envolvem tecnologia e que envolvem análise de dados. E hoje, então, nesse episódio, nós trouxemos aqui duas figuras especiais para falar da gestão de projetos, seja de BI Analytics, seja de automação e desenvolvimento. Eu estou aqui com a senhora Isabela Magalhães, que vai falar com a gente sobre gerenciamento de projetos em BI Analytics, e com a senhora Rayane Abreu, que vai falar com a gente sobre a metodologia de projetos, de gerenciamento de projetos em automação e desenvolvimento, que também são iniciativas relacionadas à tecnologia, né? E por mais que a gente tenha comentado ali no primeiro episódio muito sobre a técnica, né? Sobre a parte técnica, para garantir essa execução é sempre importante que a gente tenha um gerenciamento de projetos eficiente, por isso essas duas aqui vão comentar com a gente sobre isso. E começando então com a senhora Isabela Magalhães, eu queria saber, Isabela, o povo aqui quer saber, né, na verdade, sobre um pouquinho mais sobre como que funciona esse gerenciamento de projetos dentro de uma iniciativa que envolve análise de dados, que envolve BI Analytics. Certo. Novamente, né? Olá, como o Isaías já disse, meu nome é Isabela Magalhães, eu sou gerente de projetos do BI Analytics. E então, né, como é que a gente funciona o gerenciamento de projeto, eu falo especificamente aqui mais para o nosso caso do BI Analytics, né? Nós utilizamos a metodologia híbrida. Utilizamos um pouco do tradicional, que é o modelo cascata, tá? Que nós utilizamos a parte da documentação dessa metodologia, né? A parte de fazer o cronograma, de fazer o escopo, o gerenciamento dos custos, tá? E utilizamos no dia a dia um pouco mais da ágil, tá? Como a gente está inserido em um ambiente complexo, que a gente não, muitas vezes nem nós nem o cliente sabemos no início, né, muito bem o que é que a gente quer. Durante o desenvolvimento que a gente vai mostrando para o cliente e ele vai orientando a gente se estamos no caminho certo ou não. Tá? Nós utilizamos então com essas pequenas interações, né? Vamos fazendo aos poucos e mostrando semanalmente ao cliente. Tá? Especialmente aqui no caso da Portfólio, nós temos uma metodologia própria que foi desenvolvida pela própria Portfólio, tá? Tem registro, que é a ID3E. Tá? E de iniciação, D de diagnóstico e os 3S de estruturação, evolução e encerramento. Tá? Durante a fase da iniciação, né, primeiramente, a gente recebe o projeto que vem do comercial, tá? Então já vem com um escopo ali, já vem com alguma coisa fechada. A gente recebe, aí na iniciação nós fazemos a parte da reunião de kick-off, entendimento do escopo, pegamos quais são os pontos focais e o que é que a gente vai precisar para o nosso projeto. Aí depois a gente vai para a fase de diagnóstico, e como o próprio nome já sugere, né, é um diagnóstico do que é que a gente está precisando daquele projeto. Tá? A gente faz mapa de indicadores, que já foi falado em outro episódio, quando a gente faz também o levantamento das fontes de dados, se está tudo ok, quais são os acessos que a gente precisa. Tá? Aí, a partir disso, estando tudo ok, a gente começa a estruturação, que é a parte onde a magia acontece, né? Que é a parte do desenvolvimento de fato, pode ser de um painel ou de algum outro produto de BI Analytics, pode ser alguma análise preditiva, enfim, onde acontece a fase da engenharia de dados, do desenvolvimento do painel, enfim. Aí, depois, ou em paralelo, né, dependendo muito da disponibilidade do cliente, a gente entra na fase da evolução. Tá nessa fase da evolução onde acontecem as validações, os ajustes e as possíveis melhorias. Tá? Aí, dependendo da disponibilidade do cliente, a gente faz em paralelo, né? Como eu disse, né? O ideal seria a gente fazer em paralelo, principalmente em projetos muito grandes. A gente recebe projetos com 50, com 100 indicadores ou mais até. Então, é interessante para não ficar um volume de dados muito grande no final para o cliente validar. Tá? Aí, beleza, deu tudo certo. A gente vai para o encerramento, que é quando a gente faz o termo de aceite, faz repasse técnico, é uma reunião com o cliente para a gente explicar, né? Passar ali passo a passo, como é que faz essas atualizações, como é que mexe, né, no produto. Aí
Da minha parte, é isso. E até um paralelo interessante, né, que da Liga, nos episódios anteriores justamente, né, que nesse aspecto escopo, né, no episódio anterior a gente fala muito sobre a definição dos indicadores, né, o mapa do indicador, e que justamente dentro do projeto de BI Analytics, o tema escopo, ele é quase que 100% limitado, né, delimitado, na verdade, né, pela quantidade de indicadores, pela lista de indicadores, que é muito importante a gente definir no começo do projeto. E aquela parte também que os meninos comentaram, o André, Thiago Blum, que fala mais a parte de desenvolvimento, vai aparecer muito na estruturação, né, nesse da estruturação. Legal. E aí, também virando aqui a palavra para a Rayane, né, nesse caso aqui a gente comentou um pouco mais sobre o cenário de BI Analytics, que obviamente tem as suas especificidades, né? E dentro de um cenário onde se envolve outras soluções, seja de automação, seja de desenvolvimento, seja de aplicação mobile, seja de aplicação web, né, eu queria também saber, Rayane, como é que é aí o começo do projeto, né, o que vem aí um pouquinho de diferente, pela necessidade diferente também da iniciativa, né? Comenta um pouco com a gente também. Bom, primeiramente, meu nome é Rayane Abreu, eu sou gerente de projetos da TEC, porém, da parte mais de automação de processos e desenvolvimento de software. O início é bem parecido, a gente realmente começa com reunião de kickoff, identificando as partes interessadas, como a Isa comentou. E realmente, essa parte que vem do comercial, de escopo, a gente também tem, porém é um pouco mais nebuloso, porque muitas vezes o cliente, ele sabe o que ele quer de produto final, mas ele não sabe como chegar até lá. E a gente, como consultoria, a gente vai trabalhar exatamente na primeira etapa. Então, a gente tem uma etapa de levantamento de requisitos, onde normalmente a gente vai entender tanto do cliente como da equipe dele e para quem vai ser o cliente, no caso, se vai ser uma aplicação, se vai ser um aplicativo, entender qual é o intuito dessa aplicação. Então, a gente tem uma fase que a Isa falou que é a de diagnóstico, querendo ou não, a gente também tem, que é exatamente para a gente fazer entendimento do que que a gente precisa ter de informação para chegar no objetivo. E nessa etapa, ela é realmente muito importante, porque é ali onde a gente vai moldar o escopo. Por mais que seja metodologia, a gente utiliza metodologia ágil, e eventualmente esse escopo ele pode mudar pouco, mas também pode mudar completamente, como eu já gerenciei projetos que o escopo mudou até 3, 4 vezes, o que é normal para a metodologia ágil, que é justamente isso, saber até onde a gente pode chegar com a aplicação para entregar valor para o cliente, né? Então, nessa fase de diagnóstico a gente faz realmente esse levantamento de requisitos. Posteriormente, a gente vai para, se for automação de processos, a gente vai para a parte de mapeamento do processo. Então, a gente trabalha com mapeamento de processo as vezes, a gente trabalha com mapeamento de processo to be, já com as melhorias que a gente propôs e que o próprio cliente também pode propor. Por exemplo, esse trabalho ele é muito manual, eu quero automatizar ele, então a gente trabalha com desenvolvimento de robôs que fazem esse tipo de trabalho. Mais para o lado de desenvolvimento de software, a gente trabalha com uma etapa que é essa de levantamento de requisitos, mas também com um olhar realmente mais propriamente dito focado tanto na aplicação como em algum aplicativo. Então a gente trabalha com design UX, que vai pegar todo aquele levantamento de requisitos que a gente fez para trabalhar e colocar de forma visual com o que o cliente espera. A gente trabalha com design UX, que trabalha com a experiência do cliente, né? Então, realmente para onde sabe quais são as cores, se vão ser as cores do cliente, por que aquele botão está ali, por que são aqueles menus. Então, tudo isso a gente trabalha em cima do que o cliente inicialmente falou para a gente, né? Então, passando essa etapa, aí finalmente a gente vai para a parte de desenvolvimento, onde a gente vai entender, realmente já entendeu, já foi validado com o cliente o que precisa ser feito e a gente vai para a parte do desenvolvimento junto aos desenvolvedores. Nessa etapa, aí a gente trabalha realmente com metodologia ágil, onde a gente vai definir as sprints, quais são as entregas que a gente vai fazer no final de cada sprint, se a sprint vai ser de uma semana, se vai ser de 15 dias, se vai ser mensal. A gente trabalha também com plans, onde a gente vai planejar cada entrega por sprint, review,
onde as partes interessadas do projeto, eles vão poder ver o que a gente vai conseguir entregar a cada sprint e poder validar. Então, assim, a gente sempre está, desde as primeiras semanas, a gente sempre entrega valor para o cliente. Desde se é algo que ainda ele não pode mexer, mas ele já pode validar, desde o protótipo, né? Então, ele já, de cara, ele já vai saber o que vai ser entregue para ele no final. Por mais que, eventualmente, isso pode mudar, claro, durante o projeto. E depois de entrega, nessas sprints, a gente vai validando. Então, a gente sempre mostra para o cliente o que foi desenvolvido, se precisa mudar algo, se precisa alterar algo. Ele vai sinalizando durante o final das sprints e, posteriormente, a gente vai corrigindo já nas próximas, dependendo também questão de prioridade. É sempre alinhado com o cliente, com as partes interessadas. E, no final, realmente, a gente também tem uma espécie de cronograma. Então, não é que a gente vai dividir em 400 sprints e vai ficar por isso mesmo. A gente tem um cronograma onde a gente segue, onde a gente passa para o cliente, que até lá a gente vai ter a entrega completa do produto. E, posteriormente, vai para a fase de validação, onde ele e a equipe vão realmente verificar a aplicação, o aplicativo pronto, né? Então, eles vão poder validar. Isso eles já vão estar fazendo também, conforme a gente for seguindo nas sprints, vai se tornar uma aplicação que eles vão poder mexer. Então, a gente já faz essa etapa, mas a gente não tirou essa etapa de testes e de validações, porque a gente acha importante o cliente ver o todo, né? Ver o todo, porque sempre tem alguma coisa que ele esqueceu, ou, por exemplo, principalmente se for ele está pegando uma operação que veio de uma planilha, por exemplo. Então, quando ele vê a aplicação pronta, ele vai ter outras ideias. Agora eu quero tal coisa. Então, isso, se tiver alinhado com o que a gente planejou de entrega do projeto, a gente adiciona também no projeto. E no final, realmente, encerramento, termo de aceite, e todo mundo fica feliz e a gente faz a entrega extraordinária, como a gente sempre promete nos nossos projetos aqui da Fastform Tech. Muito bem, legal, senhora Rainha. E você falou um negócio aí também interessante, que vai ser tema dos nossos próximos episódios aqui, né? Que é mapeamento de processos, né? Uma solução de automação, seja de automação, seja de desenvolvimento, né? É sempre uma fase, né? Quase que um pré-requisito, a gente atuar no mapeamento de processo, né? Porque se o processo não estiver bem definido, né? Essa aplicação ou essa automação, ela também não vai sair bem definida, né? A gente vai ter problema na execução dela. Então, em um outro episódio do Tech Talks, a gente vai também trazer aqui analistas de processos ou consultores de processos para justamente definir melhor aqui com a gente o que é necessariamente esse mapeamento de processo, né, que é a base tanto para automação e desenvolvimento quanto para BI Analytics, quando a gente encontra ali as oportunidades de mapear esses indicadores, de definir esses indicadores de dentro de um processo para poder analisar. Então, esse tema está muito interligado, né, a Portfólio é especialista aí nos dois, né? Bom, com isso, então, a gente conseguiu ver um pouquinho mais sobre as duas metodologias, né? Bom, e aí talvez a pergunta que fique no ar e aí qual que seria a melhor para cada um dos casos, ou a ideal para cada um dos casos, né? O que você comenta sobre isso, Isabela? Certo, assim, primeiro não existe a metodologia certa ou errada, é adequada para cada caso, né? Falando aqui especificamente por que a gente utiliza essa metodologia D3E no BI, a gente está inserido em um ambiente complexo, em um ambiente que a gente não sabe muito bem onde quer chegar, tá? Mas assim, a gente tem um norte de mais ou menos quantos indicadores a gente quer. O cliente diz, eu quero ver quantas vendas eu fiz em tal mês, por região, tarará, mas não sabe muitas vezes onde é que a gente quer chegar. Por exemplo, eu quero esses dados, mas o que é que eu vou fazer com isso? Aí que entra também a nossa parte de consultores. Tá, que a gente vai ver ali, então a partir desses dados aqui, a gente pode gerar aqui uma análise nesse estado aqui, qual é o produto que mais vende, já para ajudar nessa decisão de negócio do cliente, então nessa região aqui eu vou investir mais nesse produto, tá, então por aí, né, por esse motivo que a gente utiliza a D3E. Já no caso da Rayane, né, ela utiliza a metodologia ágil porque o cenário dela já é um pouco diferente. Isso. Como a gente também tem bastante complexidade, né? Como eu cheguei a mencionar, o cliente ele não sabe muito bem como chegar lá, e a gente também não sabe o ambiente do cliente ainda, não conhece, por isso que tem a fase de levantamento de requisitos.
é interessante que a gente utilize a metodologia ágil, mas não propriamente ela por completo, porque a gente também, e isso é perfil do cliente, vai depender do cliente, ele também quer ter uma previsibilidade de prazos. Então, ele não é uma metodologia ágil puramente, mas ele quer que a gente diga até tal mês, eu quero essa aplicação funcionando. Porque Porém, senão, né, ele vai ficar ali, sim, cada semana vai entregar, e aí? Vai terminar quando? E aí? exato, exato. E a questão também das sprints é justamente para a gente entregar valor, justamente por causa da ansiedade. Porque quando o cliente vê a gente trabalhando, né, ele fica, e aí, né, como é que eu vou ver o aplicativo e tal. Então, a ideia de trabalhar pegando alguns conceitos, alguns rituais da metodologia ágil é justamente também entregar valor desde o início, né? Então, eu acredito que eu estou contigo nessa questão de não existe certo ou errado. Realmente vai... realmente... Cada cenário, Cada né? cenário. Cada caso. Exato. Legal. Bom, acho que com isso a gente consegue encerrar bem essa primeira parte de metodologias e de fases dentro desse gerenciamento, e com esse bom paralelo entre a parte de BI Analytics, entre a parte de automação e desenvolvimento, que embora cenários de tecnologia e cenários de gestão de projetos, que a princípio parecem a mesma coisa, mas na verdade cada um tem a sua especificidade, né, que faz muito sentido. E no segundo momento a gente conversar então sobre entregáveis, aliás, e sobre instrumentos, né, ferramentas que a gente vem a utilizar dentro da gestão de projetos de cada um aqui dos cenários. Legal. Bom, com isso a gente finaliza então essa primeira parte do nosso bate-papo, né, falando muito dessa questão das fases, das metodologias dentro de BI Analytics, dentro de automação e desenvolvimento. E no próximo episódio, então, a gente vai ver a parte de entregáveis e de ferramentas que a gente pode utilizar dentro da gestão desses projetos de tecnologia. Então, fica com a gente, acompanhe aí no nosso canal, curta, inscreva-se, compartilha e até mais.